O que não pode faltar em uma pregação bíblica? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Mais uma vez aqui, Daniel Favoreto, para a gente falar mais um pouco sobre pregação. Uma pregação pode ter uma boa introdução, ilustrações interessantes, uma voz firme e até emocionar profundamente as pessoas. Mas isso não significa necessariamente que ela seja uma pregação bíblica. Então, o que não pode faltar em uma mensagem verdadeiramente fiel às Escrituras? A primeira coisa é a própria palavra de Deus. Parece óbvio, mas nem toda mensagem apresentada em uma igreja é realmente governada pela Bíblia. Às vezes o pregador lê um versículo no início e depois passa o restante do tempo contando experiências, defendendo opiniões pessoais ou oferecendo conselhos motivacionais. Em uma pregação bíblica, o texto não pode ser apenas uma decoração. Ele precisa determinar o conteúdo da mensagem. Foi por isso que Paulo ordenou a Timóteo: prega a palavra. O pregador não foi chamado para inventar uma nova mensagem, mas para anunciar fielmente aquilo que Deus já revelou. Isso significa que ele precisa começar perguntando: o que esse texto realmente está dizendo? Antes de pensar no que deseja falar, precisa ouvir o texto. Por isso, outro elemento indispensável é o respeito ao contexto. Nenhum versículo existe sozinho. Cada passagem faz parte de um capítulo de um livro, de uma situação histórica e de uma linha de pensamento. Quando ignoramos esse contexto, podemos fazer a Bíblia dizer algo que ela nunca pretendeu dizer ou ensinar. Uma frase bíblica pode ser verdadeira, mas ainda assim ser utilizada de maneira errada. O pregador precisa observar quem escreveu, para quem escreveu, qual problema estava sendo tratado e qual era a intenção principal do autor. Só depois disso ele deve trazer a mensagem para os ouvintes de hoje. Uma pregação bíblica também precisa ter uma ideia central clara. Alguns sermões possuem tantas informações, tantas histórias e tantos pontos que no final ninguém consegue dizer qual foi a mensagem principal. É uma verdade. O pregador precisa saber exatamente o que deseja comunicar e essa ideia não deve surgir apenas de sua criatividade, ela deve nascer da própria passagem bíblica. Se alguém perguntar depois do culto sobre o que foi a pregação, o ouvinte deveria conseguir responder com clareza. O sermão não precisa ser superficial, mas deve ser compreensível. Profundidade não é a mesma coisa que complicação. Neemias 8:8, mais uma vez, mostra que Esdras e os levitas liam a lei, explicavam o seu sentido e faziam com que o povo entendesse o que estava sendo lido. Essa continua sendo uma das principais responsabilidades do pregador: ajudar as pessoas a entenderem a palavra de Deus. Por isso, não pode faltar explicação. O pregador precisa abrir o texto diante da igreja. Pode ser necessário explicar uma palavra, um costume antigo, uma doutrina ou uma situação histórica, mas seu objetivo não é exibir conhecimento. O bom pregador não faz as pessoas perceberem apenas o quanto ele estudou. Ele faz
com que elas enxerguem aquilo que está no texto. Entretanto, somente explicar também não é suficiente. Uma pregação bíblica precisa conter aplicação. Depois de mostrar o significado da passagem, o pregador deve perguntar o que essa verdade exige de nós. Existe algum pecado que precisa ser abandonado? Alguma promessa na qual devemos confiar? Algum mandamento que precisamos obedecer? Alguma verdade sobre Deus que deve nos consolar? Alguma atitude que precisa ser corrigida? Sem aplicação, o sermão pode se transformar apenas em uma aula. O ouvinte aprende informações sobre a Bíblia, mas não entende como aquela verdade alcança a sua vida. A aplicação, porém, também precisa nascer do texto. O pregador não deve impor suas preferências pessoais como se fossem mandamentos divinos. Existe uma grande diferença entre dizer a Bíblia ensina e dizer eu prefiro. O púlpito não pode transformar gostos pessoais em doutrina. Outro elemento indispensável é Cristo. Toda pregação cristã deve, de alguma maneira, conduzir os ouvintes à pessoa e à obra de Jesus. Foi o que falamos no vídeo anterior. Isso não significa colocar Cristo artificialmente em cada detalhe da passagem. Significa compreender o texto dentro da grande história da redenção. A Bíblia não é apenas uma coleção de exemplos morais sobre pessoas que venceram desafios. Ela revela o Deus que salva pecadores por meio de seu Filho. Uma mensagem pode ensinar sobre coragem, família, santidade, oração ou generosidade, mas precisa mostrar como essas verdades se relacionam com o Evangelho. Sem Cristo, a pregação pode facilmente se transformar em moralismo. Seja melhor, tente mais, faça a coisa certa e por aí vai. O Evangelho, porém, não começa com aquilo que fazemos por Deus. Ele começa com aquilo que Deus fez por nós em Cristo. A pregação bíblica mostra o pecado, mas também anuncia a graça. Chama a obediência, mas lembra que nossa aceitação diante de Deus não está baseada em nosso desempenho. Está na obra perfeita de Jesus. Também não pode faltar um chamado à resposta. A pregação não transmite apenas informações neutras. Quando a palavra é anunciada, Deus chama pessoas à fé, ao arrependimento, à esperança, à adoração e à obediência. Os ouvintes não devem sair apenas dizendo do culto, aprendi algo interessante. Devem ser levados a perguntar, como devo viver diante dessa grande verdade? Cada texto pode exigir uma resposta diferente. Alguns consolam os aflitos, outros confrontam o pecado, alguns fortalecem a fé, outros corrigem erros doutrinários. Mas toda pregação deve mostrar que a palavra de Deus exige uma resposta. Outro elemento essencial é a clareza. O pregador pode ter estudado teologia, idiomas bíblicos, história e filosofia, mas precisa falar de uma maneira que as pessoas compreendam. Isso é essencial na hora da pregação. Isso não significa empobrecer a mensagem, significa comunicar verdades profundas,
de maneira acessível, compreensível. Jesus ensinava grandes verdades utilizando sementes, campos, casas, ovelhas e situações da vida diária. Ele não diminuía a profundidade da mensagem, mas aproximava a verdade dos ouvintes. Uma pregação confusa raramente se torna profunda apenas por utilizar palavras difíceis. Também não pode faltar amor pelas pessoas. O pregador não está falando apenas para uma multidão. Está ministrando a pessoas reais que carregam pecados, dúvidas, sofrimentos, lutas familiares, medos e esperanças. É possível defender a verdade com dureza, orgulho e falta de compaixão, mas a pregação bíblica precisa unir verdade e amor. O pregador deve confrontar quando for necessário, mas não como alguém que se considera superior. Ele também é um pecador dependente da graça de Deus. O púlpito não é um lugar para atacar pessoas, expor inimigos ou resolver conflitos pessoais. É um lugar para alimentar o rebanho de Cristo. Por fim, não pode faltar a dependência do Espírito Santo. Estudo, organização e boa comunicação são importantes. O pregador deve se preparar com seriedade, mas nenhuma técnica é capaz de convencer do pecado, gerar fé ou transformar o coração. Somente o Espírito Santo pode aplicar a palavra profundamente à vida dos ouvintes. Por isso, preparação e oração precisam caminhar juntas. O pregador estuda porque respeita a Escritura e ora porque reconhece que depende completamente de Deus. Portanto, o que não pode faltar em uma pregação bíblica? A palavra explicada com fidelidade, o contexto respeitado, uma mensagem central clara, aplicações verdadeiras, Cristo anunciado, um chamado à resposta, comunicação compreensível, amor pelos ouvintes e dependência do Espírito Santo. Uma boa pregação não precisa impressionar pela criatividade do pregador, ela precisa deixar clara a voz das Escrituras, porque no fim a igreja não precisa apenas ouvir um homem habilidoso falando, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se você gostou do conteúdo, como sempre, deixa seu curtir, nos apoie, nos ajude, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus te enriqueça poderosamente. Deus te abençoe.